Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos, nesta Santa Missa estamos agradecendo a Deus pela figura de Santa Teresinha, padroeira desta comunidade. Ela está incessantemente junto ao Senhor, pedindo por cada um de nós que ainda caminha neste mundo rumo à santificação plena, para que esta oferta, para que nossa súplica seja mais e mais aceita pelo Pai e resulte nas graças de que tanto necessitamos. Coloquemo-nos diante do Senhor com sincero arrependimento, fazendo o propósito firme de renovar nossa fé, renovar nosso batismo. Façamos o nosso ato de contrição. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei e não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa, nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe-nos todos os nossos pecados e dai-nos a graça, o dom da vida eterna. Alturas e na terra paz, amados, a vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória, Deus Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, 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 glória. Senhor nosso Jesus Cristo,
abençoou, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Oremos. Ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, dai-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha, para que por sua intercessão nos seja revelada a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do profeta, leitura do livro de Jó. Disse Jó: piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantarás sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Não afasteis a vossa ira ao vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes.
sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em oração e súplica, acompanhadas de ação de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos escolhi do meio do mundo, a fim de que ides dê um fruto que dure. Eu vos escolhi do meio do mundo. Amém. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar o amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós.
Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Caros irmãos, como já anunciamos no início desta celebração, estamos agradecendo a Deus pela figura de Santa Teresinha. Na verdade, toda Santa Missa, por definição, é sempre oferecida a Deus. Oferecida a Deus pelas mais variadas razões. Neste momento prevalece a nossa ação de graças e, por que não dizer também, nossa súplica. Ação de graças porque Santa Teresinha tornou-se aquilo que ela é, porque no seu livre-arbítrio, na sua liberdade, ela se deixou transformar, trabalhar pela graça de Deus. Então, é motivo de gratidão de nossa parte para com esse Deus. Deus lhe ofereceu a graça batismal, ela soube receber essa graça, trabalhou ao longo de seu pequeno percurso nesse mundo e se transformou na figura que hoje agradecemos a Deus. E é também motivo de súplica porque ela, com toda certeza, intercede a Deus por todos aqueles que ainda caminham neste mundo. É bem verdade que ela não tem acesso a tudo o que se passa neste mundo. Ela não é onipresente. Mas, por já ter vivido aqui, ela tem perfeita noção das dificuldades que enfrentamos para vivenciar o nosso batismo, para desabrochar esse broto que em nós é plantado pelo Espírito Santo quando somos batizados. Mas partamos agora para o Evangelho, para as leituras que foram feitas. Não temos como esgotar as leituras, isso é impossível, mas quais seriam os pontos que estabelecem uma ligação de nossa reflexão com a festividade de Santa Teresinha do Menino Jesus? Antes de tudo, recordem-se, é um tanto curioso, é um tanto espantoso, que mesmo tendo sido Santa Teresinha uma monja de clausura, foi declarada por João Paulo II como padroeira das missões. Nós entendemos o missionário como aquele que percorre o mundo, que percorre as regiões mais próximas ou distantes, anunciando a conversão, anunciando o reino de Deus, como Jesus mesmo exige no Evangelho de hoje. No entanto, ela permaneceu na clausura, morreu relativamente jovem, 24 anos de idade, vitimada pela tuberculose que na época atingia tantas e tantas pessoas. Padre, então por que foi proclamada a padroeira das missões? Porque nas suas orações frequentes, nas suas penitências, na sua vida mística, enfim, ela muito pedia a Deus pelos missionários. Obteve a conversão de muitas e muitas pessoas, inclusive a conversão de um réu condenado à morte, acredita ela, e eu também, que se converteu no último instante ao ser degolado por uma guilhotina. Pois bem, Jesus no Evangelho escolhe 72 discípulos. Já haviam os 12 apóstolos, os célebres 12 apóstolos, mas ele escolhe mais 72. Padre, por que 72? É um número tão quebrado. E por que 72? Por que não mais missionários? Quanto mais missionários, melhor. Mais pessoas, ruas acima, ruas abaixo, proclamando a boa notícia.
É porque, na verdade, o número 72, simplificado em 70, significa, na linguagem bíblica, uma multidão. Então, padre, é simbólico? É simbólico. Mas pode ter sido matematicamente 72. Qual é a missão dos 72? A mesma dos 12 apóstolos. Anunciar o reino de Deus. Expressão tão bonita. Nós tanto ouvimos esta expressão, reino de Deus. O que é reino de Deus? Minha gente, eu sempre digo, em poucas palavras, reino de Deus é aquela situação, é aquele estado existencial onde Deus impera. E Deus é o rei. Então, o reino de Deus é muito bom. É perfeito até. Porque a norma que rege esse reino é a vontade de Deus. Santa Teresinha, em tão pouco tempo de vida, no tempo deste mundo, se comportou como cidadã do reino de Deus. E é exatamente isso que eu queria, não sei se vou conseguir, mas vou tentar, eu gostaria de colocar na cabeça de vocês. Santa Teresinha, como todo ser humano, teve a sua infância, teve a sua adolescência, na juventude, e no começo da fase adulta, Deus quis chamá-la para junto de si. Como criança, adolescente, jovem, tinha seus problemas, tinha suas angústias, perdeu a mãe ainda criança, a mãe dela morreu de câncer de mama, para quem não sabe. Foi traumatizante para ela quando alguém a pegou nos braços e a aproximou do caixão para que melhor visse a mãe morta, fria naquele caixão. Ela nunca esqueceu disso. E, como ser humano que estava vivendo no tempo deste mundo, a morte da mãe causou uma grande lacuna na sua vida, e ela como que adotou uma das irmãs mais velhas como sua mãe. Estou dizendo isso apenas para dizer que os santos percorreram o tempo desse mundo com os desafios típicos da vida humana, dos desafios mais íntimos aos mais públicos e notórios. E ela conseguiu vencer tudo isso. Ela fez com que a graça batismal perpassasse todas aquelas etapas fáceis ou difíceis e hoje seja declarada como quem está contemplando a Deus face a face nos céus. Então ela vivenciou o reino de Deus. Esses 72 discípulos tinham, observem bem pelo Evangelho, o papel de expandir a vontade de Deus, expandir o reino de Deus, que entre tantas outras atividades inclui, primeiro, a conversão. A conversão é um fenômeno muito necessário, muito, extremamente necessário. Perdão dos pecados, unção dos doentes, ressurreição dos mortos, expulsão de demônios. Pode observar que a ação do missionário que expande o reino de Deus é eliminar tudo aquilo que obstaculiza a vontade de Deus, a implantação do seu reino. Então, numa festividade como essa, é muito importante que cada um examine a si mesmo se estou procurando ser um missionário que expande o reino de Deus. Ou será que estou procurando expandir a minha vontade? Ou será que estou buscando expandir meus caprichos, minhas manias? Vez por outra escorregamos nisso tudo. Ah, padre, é muito complicado, é muito difícil, porque temos que nos defender. Sim, claro. O Salvador também disse, vocês devem ser simples como os pombos, mas espertos como as serpentes. É a síntese da santidade. A simplicidade que não significa simploriedade. Bem diferente, né? Simploriedade envolve mau gosto, pessoas abobalhadas que não sabem se organizar. A simplicidade significa prestar culto à beleza.
A simplicidade significa enxergar a ação e a presença de Deus naquilo que o mundo não valoriza, naquilo que o mundo não reconhece. E a esperteza significa as manobras, as estratégias direcionadas para a vitória do bem, para a implantação do bem. Então, observem que curioso isso. Santa Teresinha, monja de clausura, padroeira das missões. E nós que podemos andar livremente, apesar do coronavírus, mas acho que está passando, assim espero. Apesar da nossa liberdade, nem sempre somos aqueles missionários que Deus espera de cada um de nós. Estamos aqui festejando uma pessoa que alcançou a santidade plena, naquilo que o potencial humano é capaz de alcançar. Porque santidade plena, ao pé da letra, somente Deus que é fonte de perfeição. Mas nós podemos, conforme o esforço de cada um, esforço esse com toda certeza, corroborado pela graça de Deus, alcançar uma participação nessa fonte de perfeição. Mas a nossa ação de graças, o nosso culto, o nosso louvor a Deus, a oferta que fazemos a Deus, de nossa parte, só agrada a Deus, prestem atenção, na medida em que correspondemos à figura que estamos celebrando. Porque a hipocrisia é incoerência. Aplaudir a santidade de alguém se a nossa vida contradiz aquilo que estamos celebrando. É uma terrível contradição. E eu tenho o atrevimento de dizer que muitas pessoas, muitos cristãos, mundo afora, escorregam nessa casca de banana. No entanto, o que eu falo são termos gerais. É uma teoria. Deus é quem sabe julgar o coração de cada um. Então procuremos entender o que significa festejar, celebrar a padroeira de uma comunidade. É a nossa madrinha. Na leitura inicial do livro de Jó, nós percebemos que Jó, apesar de sofrer tanto, mantém a firmeza numa vida futura. Ele diz, em outras palavras, que apesar de estar passando aquilo que sofre, ele tem a certeza absoluta de que um dia verá o seu Senhor. É porque no tempo que o livro de Jó foi escrito, isso é Antigo Testamento, minha gente, no tempo que esse livro foi escrito, o povo não tinha ainda plena noção de vida consciente após a morte. Essa revelação de Deus ainda estava acontecendo de maneira muito gradativa, muito lenta, conforme a compreensão do povo. Então, o livro de Jó reflete essa transição, essa mudança de mentalidade. Que mentalidade? Uma mentalidade que pensava que os mortos apenas dormiam no pó da terra pela eternidade, eram sepultados e ponto final, para a mentalidade de que após a morte o ser humano permanecia consciente, contemplando o seu Senhor. Isso não foi revelado de uma só vez, isso foi gradativo. Então Jó, com toda firmeza, isso é importante para nós. É muito importante para nós que estamos no tempo, estamos no momento em que enfrentamos tantos e tantos problemas advindos de doenças diversas, falido sistema de saúde pública e assim por diante. Jó tinha total certeza de que um dia contemplaria o Senhor face a face. Ele não fornece detalhes porque não sabia, ele não fornece minúcias porque escapava à sua compreensão, mas apenas tinha certeza de que a morte não podia ser o fim simplesmente. Santa Teresinha morreu tuberculosa. É uma morte terrível. Naquele tempo, principalmente, seria o equivalente ao câncer terminal de hoje. Ainda que a tuberculose permaneça uma doença muito perigosa, está sob controle, já se conhece as causas com a evolução da medicina, mas naquele tempo, nos sanatórios, muitos e muitos enfermos eram submetidos a experiências bizarras, terríveis,
Isso não aconteceu com Santa Teresinha, ela morreu no convento. Mas foi uma morte muito triste, muito sofrida. E nós aqui, cristãos, estamos reconhecendo e professando, conforme as leituras que foram feitas, que Santa Teresinha passou por essa transição da morte biológica para o usufruir de uma vida superior, participar do reino de Deus pleno e definitivo. Muitas perguntas nos vêm à mente, muitas interrogações, isso é natural. O ser humano é alguém que pesquisa, que questiona, que pergunta, que quer saber, mas certas respostas nós não temos agora. Algumas até que sim, mas outras não. Outras apenas na eternidade, porque a eternidade pertence a uma outra ordem de coisas. Não adianta vocês percorrerem o universo, estrelas, planetas, cometas e tudo mais, não adianta. Não é aí que está a transcendência do ser humano, não. Esse universo palpável, ou seja, aquele que a gente pode ver, tocar e ouvir, pertence a uma determinada estruturação da realidade. A eternidade, como já disse, pertence a uma outra ordem de coisas a qual temos acesso pelo poder de Deus. Então, lá está Santa Teresinha, por uma graça concedida por Deus, não por poder próprio, mas por uma graça concedida por Deus, contemplando todas aquelas capelas, matrizes e outras regiões que a ela prestam esse reconhecimento. E ela repassa tudo isso para Deus, como fez a Virgem Maria, porque a sua santidade, a sua grandeza é simplesmente o produto da ação de Deus no ser humano que confia na graça e trabalha com base nessa graça. Então, que Santa Teresinha continue intercedendo por nós e desperte nossa consciência para o valor da nossa vida batismal. A começar pelo fato de que Santa Teresinha não andou à procura de momentos extraordinários para brilhar e para aparecer. Não procurou isso não. O brilho dela surgia naturalmente por força do seu recolhimento, da sua mística, da sua prática, do seu testemunho. Quando muitos de nós, com culpa ou sem culpa, queremos brilhar a todo custo. Imagina só. E ela não precisou disso, nem pretendia isso. As cartas que ela redigia, os biógrafos sérios, não aqueles biógrafos adocicados, que colocam tanto açúcar, que quando, como diz o Matuto, chega a ripuna de tão doce que fica. Né? Aquelas biografias muito doces, muito desedificantes. Os biógrafos sérios mostram uma jovem, uma mulher determinada, firme, com a meta determinada. Meu objetivo é o Cristo Senhor, meu divino esposo. E é assim que nós a vemos hoje, e é assim que ela pede por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na festa de Santa Teresa do Menino Jesus, que seguiu a Cristo de todo o coração, apresentemos a Deus as nossas preces, dizendo com alegria: dai-nos, Senhor, um coração novo. Dai-nos, Senhor, um coração novo.
pela Igreja de Deus, sem ruga e sem mancha, para que na vida das suas virgens consagradas seja anúncio e profecia do reino dos céus. Oremos. Pelos membros da família carmelita, para que, por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, descubram que a sua vocação é o amor. Oremos. Por todas as virgens consagradas ao Senhor, para que, na fidelidade a Jesus Cristo e ao Evangelho, sejam alegres, disponíveis, humildes. Oremos. Pelas jovens que o Senhor chama a segui-lo, em pobreza, obediência e castidade, para que sejam santas de corpo e alma. Oremos. Por todos nós, aqui reunidos neste dia, a celebrar a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, para que busquemos com ela as coisas do alto. Oremos. Recebei, Senhor, nossas preces que vos apresentamos na única mediação do vosso Filho e pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Amém. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Diante da cruz, sou exclamar: eu sou, eu sou. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, eu sou, eu sou, eu sou. Quando de joelhos olho, ó Jesus, vejo tua grandeza em minha frente, e posso dar-te eu só meu ser. Eu sou, eu sou. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, eu sou, eu sou. Oremos, irmãos, para que este sacrifício seja recebido por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, ouvi as nossas preces ao proclamarmos as vossas maravilhas em Santa Teresinha. Assim como vos agradou por seus méritos, também vos agrade o nosso culto por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Neles chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu.
Unidos à multidão de anjos e santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição
e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com Santa Teresinha, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. São felizes os que estão preparados e participam da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Podemos nos sentar para a comunhão. Primeiro o padre distribuirá a comunhão no lado esquerdo. Então vocês que aqui estão sentados e forem comungar, a nossa ministra aqui da acolhida passará álcool em gel na mão de cada uma. E para a comunhão fazemos a fila com um distanciamento. Lembramos, na frente do padre, tira a máscara e comunga. Primeiro, mão esquerda, em cima, embaixo a mão direita, e com a mão direita levamos a comunhão à boca. Vamos comungar com bastante atenção qualquer fragmento que possa estar na palma da nossa mão. Aqui, bem perto da caixa da coleta, o padre ficará. Logo após, irá para o lado direito e as mesmas recomendações. Vamos comungar com bastante amor, com bastante atenção para a Santíssima Eucaristia. Cantemos. Eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu fui
nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore em nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida que meu Pai vê melhor. Luzes acende com brandura para a ovelha perdida. Não medi meu suor. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore em nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ver escrava de um poder que retrai. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore em nosso sim. Vejam, semei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei a potência. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore em nosso sim. Veja, procurei ser bem claro. O meu reino é diverso, não precisa de rei. Produz outro jeito mais raro de juntar os dispersos. Meu Pai tem por lei. Por onde for
Oremos. Ó Deus, fazei que o sacramento que recebemos acenda em nós aquela caridade que levou Santa Teresinha a abandonar-se inteiramente a vós e a implorar vossa misericórdia para com todos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos aqui um aviso, irmãos. Todas as terças-feiras a gente está rezando o Santo Terço, a partir das 16 horas. Né? Sintam-se convidados, né? Esse momento de amor, né? Com Deus, né? Com Nossa Senhora e também com Santa Teresinha, né? Nossa padroeira. Então, sintam-se convidados, né? Convide mais um, né? Seu vizinho, sua vizinha, fazer parte dessa família de amor. Todas as terças-feiras, a partir das 16 horas, 4 da tarde. Tá bom? Amém. Avisar que depois, quando encerrar, vai ter uma salada de fruta. Logo após a nossa celebração, teremos um lanchinho aqui preparado para a nossa capela, uma saladinha de fruta. Vamos pronunciar a bênção solene para o encerramento da celebração, onde nós homenageamos uma pessoa que está nos céus, uma pessoa santificada pelo Senhor. Após cada estrofe, digamos forte: Amém. Amém. É pelo grau do amém que a gente mede o grau de fé de vocês. Pois é. O Deus que é nosso Pai e nos reúne hoje para celebrar a festa de Santa Teresinha, padroeira de nossa comunidade, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme em sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em Santa Teresinha a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em Santa Teresinha nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Santa Teresinha! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Mais alguma coisa? Ide em paz, comer salada de fruta e depois ide em paz, o Senhor vos acompanha. Chuva de rosas, Teresinha da pátria e do amor, sobre a igreja e sobre as almas ansiosas que a vós clamam com todo fervor. Sobre a igreja e sobre as almas ansiosas que vós clamam com todo fervor. Glória a Deus neste dia tão belo, honra e glória a Jesus Salvador, e a florzinha gentil